Olá, eu sou a professora Marcela Proença e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre teletrabalho na MP 927 deste mês, que foi editada pelo Presidente da República. Qual é a finalidade dessa MP? É trazer medidas trabalhistas para o enfrentamento dessa emergência que nós estamos vivendo mundialmente em decorrência do Covid-19. E ela passa a valer como lei durante esse estado de calamidade pública pelo prazo de 120 dias, até que seja convertida em lei pelo Congresso Nacional. Caso não seja convertida, ela perde a sua validade. Mas, durante esses 120 dias, ela está valendo como lei. Lembrando que essa MP 927, ela foi alterada, ela foi editada no dia 22 e no dia 23 ela já sofreu uma alteração com relação ao seu artigo 18. Mas nesse vídeo nós vamos focar especialmente sobre o teletrabalho. A premissa maior dessa MP é a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores, mas também ela tem um viés de proteção do emprego, da segurança jurídica, que é muito importante nesse momento. Então, a gente sabe que vai haver um forte impacto no setor produtivo, nas relações de trabalho, e é preciso salvaguardar tanto a saúde e a proteção, em primeiro lugar, mas também é preciso pensar na economia. E qual é a principal consequência dessa MP no direito do trabalho? É porque ela reconhece esse momento, todas as situações decorrentes do Covid-19 como motivo de força maior, que está expresso no artigo 501 da CLT. Esse artigo 501, ele traduz como força maior o seguinte: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não ocorreu direto ou indiretamente. Então, obviamente que todas as consequências do Covid-19 se incluem nessa perspectiva de força maior, porque os empregadores não deram causa de forma direta ou indireta. Destacando que, quando a gente fala de força maior no direito do trabalho, é importante destacar que a imprevidência do empregador, ela exclui a força maior. Mas, por hora, vamos focar no teletrabalho, tá? Com relação ao teletrabalho, ele está previsto na CLT no artigo 75B e seguintes. Esse 75B, ele surgiu na CLT a partir da reforma trabalhista. E o que é o teletrabalho? De acordo com a CLT, é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitua como trabalho externo. Então, percebam que o teletrabalho, o que é indispensável para caracterizar o teletrabalho, é que as atividades do empregado seja prestada preponderantemente fora das dependências da empresa, o que não significa exclusivamente, ok? Então, significa que continua sendo teletrabalho, mesmo que o empregado precise comparecer à sede da empresa para desempenhar atividades específicas, mas essa atividade ela tem que ser prestada preponderantemente fora das dependências da empresa. E outro elemento caracterizador do teletrabalho é a utilização de tecnologias de informação e comunicação. E vamos traçar um paralelo, tá? Como é que é na CLT e como é que está na MP 927. Então, o conceito, a caracterização de teletrabalho na CLT permanece a mesma na MP 927, permanece a mesma configuração. O que significa que a diferença de quem já era contratado no teletrabalho é que pressupõe que esse empregado ele já estava preparado para utilizar, para se adequar a essa realidade tecnológica e virtual. Já numa situação emergencial como a nossa, a gente está tendo que, a gente tem a realidade de que muitos empregados que não tinham familiaridade com esses meios tecnológicos, de um dia para o outro, está tendo que fazer uso dessas ferramentas tecnológicas. Mas a caracterização permanece a mesma. O que muda? O que muda aqui é com relação às formalidades para estabelecimento do teletrabalho. Então, na CLT, antes da MP 927, para que eu estabelecesse o teletrabalho, a legislação exigia que essa condição de teletrabalho constasse expressamente no contrato individual do trabalho. Já na MP,
constatação expressa no contrato, ela está dispensada. Segundo, para mudar, né, para que o empregador fizesse a mudança do trabalho presencial para o teletrabalho, era preciso mútuo consentimento, era preciso que o empregado, né, que o empregador quisesse estabelecer essa mudança do presencial para o teletrabalho, mas era preciso também que o empregado, né, consentisse com essa mudança. Com a AMP, esse consentimento ele deixa de ser necessário, ou seja, o empregador, né, a empresa, ela pode estabelecer o teletrabalho independentemente da concordância do empregado. Terceiro ponto, com relação ao reembolso, custeio, né, disponibilização dos equipamentos para que o empregado possa realizar o teletrabalho em sua residência. Antes, né, na CLT, se estabelecia que isso ia ser acordado entre as partes, tá? Não existia uma obrigatoriedade de que tudo tinha que ser custeado pela empresa. Não, o legislador deixou livre para que isso fosse acordado entre as partes, como é agora na MP. Da mesma forma, vai ser acordado entre as partes. Só que, né, a AMP diz que precisa ser acordado previamente ou num prazo de 30 dias depois de estabelecido o teletrabalho. Então, é possível que a gente tenha situações de empregados que, por uma imposição da empresa, começaram a trabalhar em regime de teletrabalho, mas que ainda não sabem quem vai custear as despesas que porventura existam, né? Por exemplo, uma compra de um programa, compra de equipamento, de uma iluminação especial, de equipamento especial, custeio de energia, custeio de internet. Então, é possível que muitos trabalhadores iniciem suas atividades sem saber ainda quem vai custear essas despesas, porque a AMP permite que isso seja estabelecido por acordo somente depois de, né, quer dizer, até 30 dias. 4. É importante frisar que esse custeio, a disponibilização, o reembolso de toda essa infraestrutura, tanto na CLT quanto na MP, não configura salário in natura, ou seja, não tem natureza salarial. E quando uma verba ela não tem natureza salarial, significa que ela não vai repercutir em outras verbas salariais. Por exemplo, esse valor não vai ser somado, por exemplo, para fins de calcular férias, 13º, FGTS, INSS, nada disso, porque tudo isso não tem natureza salarial. E por fim, aí é igual, tanto na CLT quanto na MP, e por fim, vem o questionamento: e se o empregado não dispuser desses equipamentos para iniciar o trabalho? O que é que a AMP traz para a gente? Né? É de que, na hipótese de um empregado não possuir esses equipamentos, né, e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, o trabalho remoto ou o trabalho à distância, né, passa a ser: o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial, né? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o quê? É que o tempo, né, o período da jornada normal de trabalho vai ser computado como um tempo à disposição do empregador. Se o empregado não tiver os equipamentos e a empresa não tiver condições de fornecer, fica aquela jornada normal de trabalho, é como se fosse tempo à disposição, não é? A menos que o empregador adote as outras medidas que a MP 927 traz, que a gente vai ver em outros vídeos. E outro ponto importante também da MP é o trecho em que ela informa que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto quando houver previsão em acordo individual ou coletivo, tá? Então, a gente sabe que estamos vivendo um caos, né? E até mesmo quem está aliás, todo mundo que está trabalhando em casa, né, está sendo bombardeado por uma série de informações e medidas e reuniões e uma série de trabalhos que não podem parar e precisam ser desempenhados. Então, o que é que esse trecho quer dizer?
que todas essas atividades que são geradas em decorrência da empresa, né? Mesmo que ela ultrapasse a minha jornada de trabalho enquanto eu estiver em casa, né? É um e-mail que eu estou passando, né? De madrugada, tarde da noite, são mensagens de WhatsApp, nada disso configura tempo de trabalho, tá? Foi até um pouco redundante, por quê? Porque o teletrabalho na CLT, a gente já tinha uma disposição expressa que os teletrabalhadores, né, eles não estavam submetidos, né, ao capítulo do controle de jornada, então já não tinha direito à hora extra e continua sem ter. E por fim, só para esclarecer que esse regime de teletrabalho, ele fica permitido também para os estagiários e aprendizes. Então, essa daí é mais uma das medidas, né? Uma das mais importantes medidas que essa MP traz para preservar a segurança, a proteção e ao mesmo tempo proteger os empregos, tá? Essa é a medida de teletrabalho. Nos próximos vídeos a gente vai estudar as outras medidas, né? E as consequências dessas medidas para empregados e empregadores, tá bem? Até mais e até o próximo vídeo.